Boa noite, pessoal. Nós aqui novamente, dessa vez juntos, e para brilhantar esse final de aula com as excelentes palestras da doutora Cristina e do doutor Ricardo, vamos às perguntas. Então, a gente já separou algumas perguntas que chegaram até nós aqui, da praça. Então, eu vou primeiro começar com as damas. Doutora Cristina, na prática, qual é a classe de antibiótico que costuma causar mais impacto na microbiota? Existe essa resposta? Então, interessante. Aquele artigo que eu falei, que saiu agora em abril de 2026, na Suécia, eles falam que as piores alterações, vamos dizer, a maior diminuição da diversidade foi com clindamicina e quinolonas. Então, com esses que mais aconteceram, é uma coisa recente, nova, mas é um estudo de 15 mil pessoas, então acho que a gente pode levar isso em consideração, e eles falavam que alterava em 1 ano ainda, alterava em 4 anos ainda e alterava em 8 anos ainda. Perfeito. E a senhora considera válido iniciar probiótico junto ao antibiótico ou prefere introduzir após o término quando for fazer na tentativa de mitigar os eventos adversos? Então, o probiótico tem alguma evidência científica na prevenção da diarreia associada ao antibiótico. Então, tem que começar junto para prevenir a diarreia. Depois que a diarreia já está instalada, não tem nenhum estudo que mostre que ele funciona. Ele funciona, então, se for usado desde o início junto com o antibiótico. É o que eu percebi que no LASPGAN eles trazem um dado novo, que muitos colocaram que eram por 21 dias e não somente durante o uso do antibiótico. Então, na verdade, não existe uma resposta certa em relação a tempo, né? Mas que poderia idealmente ser. O que você acha? Como tudo com a microbiota, tudo pode, né, Barbucci? É verdade. Tem até referências interessantes, até falando contra isso, né? Uhum. Porque alguns dizem que o uso de probióticos poderia impedir a recuperação mais rápida da microbiota normal, que não, parece que não é verdade. Exato. E o uso repetido de antibiótico na infância, então, como acho que a doutora Cris já trouxe, né, poderia impactar no futuro dessa criança, obesidade, alergias, doenças autoimunes no futuro, certo? Então, por isso que a gente trouxe aquele estudo para vocês, que foi feito pela Biocodex, mostrando a importância da gente conhecer o que o antibiótico faz na microbiota, e ainda tem mais esse mostrando em longo prazo. Então, é aquela coisa, tô gripado, vou tomar um antibiótico. Não, só vamos tomar antibiótico quando realmente precisa, tendo tudo isso... Uso racional, né? Uso racional, inteligente e adequado. Isso aí. E para o Dr. Barbucci, então, quanto maior a quantidade de bactérias num probiótico, quanto mais unidades formadoras de colônia, 20 bilhões, 25 bilhões, aqueles manipulados, aqueles importados, com 30 bilhões, o que você acha sobre essa quanto mais é melhor? Primeira coisa importante é que os probióticos não são iguais. Então, quando a gente fala, você falou de manipulação, eu fico até arrepiado, né? Porque o efeito probiótico depende do gênero, depende da espécie e depende especialmente da cepa utilizada. Então, quando a gente compara 2 probióticos do mesmo gênero e espécie, mas de cepa diferente, a semelhança entre eles pode ser a mesma que a gente tem com uma palmeira ou com um peixe, dependendo do tipo de autor que você estuda. Perfeito. Falando em associação probiótica, os probióticos não são medicamentos, né? Eles são micro-organismos vivos. E, portanto, a gente tem que entender que micro-organismos vivos, eles podem interagir, né? Então, quanto mais cepas eu junto, mais chance eu tenho de interação. Uma pode produzir uma colicina, ou uma bacteriocina que mata a cepa do lado, uma pode consumir o alimento da outra cepa, pode haver competição por receptores dos probióticos, o que pode impactar diretamente no efeito dos probióticos. Entre probióticos e a própria microbiota nativa, né? A própria microbiota nativa, sem dúvida, porque existe também a troca, né, inclusive de material genético, sim, entre os micro-organismos ali presentes. Outra coisa importante é se falar de número do probiótico que a gente, a quantidade de probiótico que a gente está fornecendo. Às vezes a gente acha que quanto mais melhor, isso não é verdade. Primeiro, que encarece sobremaneira a produção dos probióticos, né? A gente sabe que normalmente a gente vai usar a mínima dose necessária para que a gente tenha um efeito clínico adequado. Segundo, que quando a gente usa muito micro-organismo, além da interação com a microbiota do paciente, né, poder ser maior, pode haver também uma chance maior de eventuais efeitos adversos, né?
especialmente do ponto de vista de imunomodulação, isso é uma coisa que a gente deve ficar sempre com o pé atrás, porque a imunomodulação não necessariamente vai ser benéfica para o paciente. Perfeito. A Daniele Paixão perguntou, algum desses posso ofertar para pacientes diabéticos e gestantes? Os probióticos. O Barbutico sabe isso. Sem dúvida pode, não só pode, como muitas vezes deve, né? Hoje a gente sabe que a suplementação de algumas cepas probióticas durante a gestação é extremamente benéfica para a gestante e para a criança que vai nascer. A gente sabe, por exemplo, que na prevenção de atopias, mães e pais atópicos, tem todo o sentido de suplementar probióticos, especialmente no último trimestre de gestação. É uma atitude segura para grávidas, para crianças também. A gente sabe da suplementação de probióticos, a Cris pode falar melhor que eu, na prevenção da enterocolite necrotizante, na cólica. Então, a Organização Mundial de Alergia já fala isso em suplementar para as grávidas no fim da gravidez. Hoje a gente fala isso também em relação à dieta, né? A importância da dieta, de não estar obesa na gestação, tudo isso que vai transmitir uma microbiota, como o Barbucci bem mostrou na apresentação dele. Então, a mesma coisa. Na enterocolite tem muitos trabalhos, e trabalhos muito legais, mostrando diminuição da mortalidade e diminuição de enterocolite. Mas ainda é um campo meio, assim... Tipo, quando a gente dá aula, a gente não manda todo mundo, dá para bebê prematuro menor de 1,5 kg, porque numa UTI onde tem cheio de bactérias e cheio de outros micro-organismos, mas existem trabalhos, sim, mostrando a eficiência, vamos dizer, dos probióticos na enterocolite necrosante. Perfeito. A contraindicação para suplementação com probióticos, ela é muito relativa, mas normalmente a gente contraindica quando existe um aumento muito importante da permeabilidade intestinal. Então, um paciente chocado em UTI com droga vasoativa, onde a permeabilidade intestinal é muito exacerbada, a chance de migração do probiótico da luz para a circulação ele aumenta. E nessa situação, a gente contraindica. Mas mesmo os pacientes imunossuprimidos, como por exemplo, tem vários trabalhos em pacientes com AIDS, em pacientes oncológicos, em quimioterapia, inclusive para diminuir o efeito colateral da quimioterapia ou melhorar o efeito quimioterápico, são várias cepas estudadas com bons resultados nessas indicações específicas. E em paciente com catéter, tipo intestino curto? Então, a experiência que a gente tem é muito limitada, mas assim, depende muito de como é suplementado o probiótico, né? Existem alguns trabalhos interessantes que mostraram que os efeitos piores, na verdade, eram por um erro de do pessoal que cuida desses pacientes. Exato, na manipulação do catéter. E é importante também o paciente muito desnutrido, paciente que está muito ruim, né? Que nem tu disseste, uma permeabilidade pior, a inflamação pior. Até acidose, né? Tem relatos de até acidose lática, né? Com uso de probiótico. Então a gente tem que sempre individualizar mesmo. E se possível conhecer o tipo de imunomodulação que o probiótico exerce. Porque às vezes essa imunomodulação ela pode ser não adequada para o seu paciente. Por exemplo, você tem uma doença TH1 dependente e você suplementa um probiótico que intensifica a resposta TH1, o teu paciente vai piorar ao invés de melhorar. Exato. E ainda dentro desse cenário de indicações de probióticos com literatura robusta, o H. pylori, os probióticos no H. pylori, de que forma eles vão ajudar na adjuvância do tratamento? Bom, já foi dito aqui com relação ao efeito benéfico que a gente teria de suplementação probióticos com antibióticos para prevenir os efeitos adversos dos antibióticos, especialmente a diarreia associada ao antibiótico e eventualmente até a colite pseudomembranosa. Os probióticos, algumas cepas probióticas suplementadas em adjuvância com o esquema para a erradicação do Helicobacter pylori pode diminuir eventuais efeitos adversos associados aos antibióticos, não só a diarreia, mas especialmente a digeusia, né? Isso melhora bem claramente. Algumas meta-análises chinesas recentes mostram que isso ocorre na grande maioria dos pacientes estudados, e melhorando os efeitos adversos, melhora a aderência ao tratamento e, consequentemente, eu aumento o sucesso do tratamento. Mas é possível também, através de imunomodulação, interação específica de algumas cepas probióticas com o próprio H. pylori, a agregação bacteriana, etc., os probióticos, inclusive, melhorarem os índices de erradicação, mesmo sem interferir nos efeitos adversos, ou seja, um efeito direto
sobre o Helicobacter. Perfeito. Todas as informações muito relevantes para a prática clínica, né, de todos vocês. E em relação, perguntaram-se quanto tempo que usa um probiótico para a cólica do lactente, para pensar em trazer algum efeito benéfico de resultado. Então, os estudos que tem, eles usam ou 14 dias ou 21 dias, mas era aquele antigo conceito de pensar que a cólica durava 3 meses. Agora, com Roma 5, eles não. Com Roma 4, eles botaram 5 meses, com Roma 5, eles alargam mais esse período. Então, a tendência é que os estudos venham agora usando por mais tempo. Mas os estudos que tem é até 28 dias, ou 21, ou 28, ou 14. Perfeito. E, doutora Cris, a gente sabe que na pediatria especificamente, o consenso não incentiva o uso de simbióticos na constipação, na pediatria. Mas seria possível, num caso ou outro individual, usar um simbiótico, dependendo da criança, da condição? É permitido? Tudo é possível quando a gente fala de microbiota, a gente acabou de dizer, a gente estava conversando sobre isso, todas as aulas que tem de microbiota, a gente aprende alguma coisa nova. A gente ganha algum conhecimento. Então, tudo pode. A diferença da constipação, como eu falei antes, da criança para o adulto, é que na criança tem muita retenção. A constipação que a gente mais vê no consultório é a criança na hora do desfraude, que começa a segurar e não faz mais cocô. Então, no adulto não tem isso, é diferente, é uma coisa de motilidade, é uma coisa de microbiota, é uma coisa de sei lá o que, o Barbucci que sabe. Mas os probióticos, sim, tem nos adultos, em mulheres que melhoram da constipação com probiótico, então pode ser usado em criança, pode ser uma tentativa também. Perfeito. Lembrando sempre que a dieta é fundamental e que uma dieta bem feita, uma dieta sem ultraprocessados, uma dieta com fibras, com leites fermentados, é sempre uma dieta boa para a microbiota e que pode ajudar também. E eu acho que também uma conclusão interessante da aula do Dr. Barbucci, fugindo um pouco de probiótico, sobre o sistema linfático, né, que foi um aprendizado para mim também no dia de hoje. E nesse sentido, a recomendação acho que seria tentar dormir até atingir o sono REM, não é isso, Dr. Barbucci? A gente sabe que um sono REM adequado, ele é uma das coisas ligadas com saúde, né? Você dormir bem, isso está diretamente relacionado com a limpeza do cérebro das interleucinas. Isso se relaciona de maneira inversa, por exemplo, com o risco de demência, de Alzheimer. Isso se relaciona diretamente com o risco de obesidade, né? O estresse também diminui, porque diminui a produção de cortisol. Ou seja, uma noite bem dormida é essencial para que a gente tenha saúde. Coitada das mães multíperas. Então, mas gente... isso é temporário, né? Creio eu. Depende, acho que tem 20 filhos. Eu tenho gêmeos, eu sei o que é. Opa, isso aí. Então, acho que a gente encerra por aqui. Vamos deixar vocês jantarem, discutirem. A cabeça deve estar fervendo, a barriga roncando. Agradecer pela presença mais uma vez de vocês, Dr. Barbucci, doutora Cristina, que abrilhantaram a noite de hoje, ao Caio pelo apoio aqui no marketing. E é isso, gente. Encerramos por aqui. Boa noite. Boa noite.